Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, livro de Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10, os três últimos capítulos desse livro, né? O capítulo 7 a gente vai ver começando a seguinte coisa: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Aqui vocês vão ver a narrativa de quem era Esdras, né? Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Vem toda a linhagem de Esdras lá. E ele veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe considera tudo o que tinha pedido, pois a mão do seu Deus estava sobre ele. Alguns israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. A gente tem que entender aqui, primeira coisa, o que são essas coisas, todas essas coisas. Essas coisas são a conclusão do capítulo 6 da construção do templo, tá? E Esdras teria chegado em Judá em 458. E havia aí um espaço de mais ou menos de quase 60 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7. E o único acontecimento registrado nesse intervalo é a oposição à reedificação do templo que ocorreu lá no reinado de Xerxes. Entendeu? Então, a gente vê que Esdras vai para Jerusalém. Esdras tem um objetivo: reconstruir a teologia daquele povo, reconstruir a aplicação da lei naquele povo lá, né? E Esdras chega no 5º mês do 7º ano do reinado de Artaxerxes, né? No primeiro dia do mês ele saiu da Babilônia, e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, pois a boa mão de Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha se decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Você vê a responsabilidade aqui do sacerdote, como ver a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um em passar a palavra, passar a mensagem de Deus, texto, a mensagem para ser aplicada na vida de cada um. Todos nós temos essa responsabilidade. Mas nesse contexto aqui, Esdras tinha uma difícil tarefa, né? Estava vindo do exílio, tinha que reconstruir a teologia daquele povo que foi escolhido por Deus para que Deus fosse conhecido em todas as nações, seriam nações sacerdotes, né? E aí, o rei Artaxerxes vai mandar uma carta a Esdras. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Aqui, Artaxerxes reconhece Esdras como sacerdote, como escriba, né? E reconhece a autoridade de Deus. Faz prosperidade, estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentro dos sacerdotes levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Aí vai levar ouro, prata, vai levar tudo, né? Você e seus irmãos poderão fazer o que bem quiserem com tudo, com o restante da prata do ouro, de acordo com a vontade de seu Deus. E é interessante estudar isso aqui, que nessa carta aqui que fala aqui os 7 conselheiros, pode ser um ponto inicial, como está explicando, daqueles 69, número 7 ocorre em Daniel. A gente tem que lembrar que o número 7 é o símbolo na Bíblia da ação completa, da perfeição, né? E aí, levou todos os utensílios confiados a ele, né? Todos os utensílios confiados, e continua: agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado ao oeste do Eufrates que forneçam tudo que lhes for solicitado pelo sacerdote Esdras, escriba da lei dos deuses dos céus. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo que o Deus
céus tenha prescrito que se faça com certeza para o tempo do Deus dos céus, para que sua ira não venha contra o império do rei e de seus descendentes. Aqui você vê que Artaxerxes, ele, na verdade, ele tem medo. Eu não sei se ele não conhece o Deus dos céus, mas ele respeita e reconhece a autoridade e reconhece a ira, né? E no capítulo 8 vem falando a lista de todos os líderes das famílias que voltaram, né? Mas no capítulo anterior ainda vem escrito assim: bendito seja o Senhor, o Deus do nosso antepassado, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. A gente vê aqui outra vez a concretude da fé. A fé era uma coisa concreta, né? E o templo era, como já disse, é uma representação da força do poder de Deus para aquele povo naquela época, né? E era um sinal de reconstrução da nação de Israel, né? E aí vem mostrando a lista dos líderes da família que voltaram, que saíram da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes aqui, né? Descendente de Finéias, de Tamar, de Davi, de Secanias, de Paraós, os 150 homens descendentes de Paate, Moabe, e toda aquela lista, né? E é característica lá também de Crônicas, é característica aqui no livro de Esdras. A gente vê a semelhança, porque segundo consta o livro de Crônicas foi escrito por Esdras também, assim como Neemias, né? E aí ele fala assim, no retorno a Jerusalém: eu os reuni junto ao canal de Avaá. O canal de Avaá era irrigado pelo rio, né? Que corre, irrigado pelo rio Eufrates ou Tigre, né? E acampamos ali por três dias. Quando passei em revista o povo, sacerdotes, não encontrei nenhum levita, por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natan, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natan, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Casifia. Falei que deveriam ir, né? E para procurar para trazer servidores para o templo, né? E a gente sabe que aqui os levitas só eram responsáveis pelo serviço do templo, né? E aí, meu irmão, convocaram os levitas, no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Avaá e fomos para Jerusalém. Aqui já vou encaminhando para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, nos protegeu do ataque inimigo e assaltantes pelo caminho. Assim que chegamos em Jerusalém, descansamos 3 dias. No quarto dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro, os utensílios salgados, demos a Meremote, filho do sacerdote Urias, tudo. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, os levitas, Josadab, filho de Jesua, Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado. O preço total daquele registrado foi tudo registrado naquela mesma hora. Foi contado. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram o holocausto a Deus de Israel. Era comum, né? Sacrificando em louvor e gratidão, né? Eles também entregaram as ordens do rei aos sápatras, né? Ordem do rei aos sápatras e aos governantes do território a oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. E aí, Esdras vai fazer uma oração. Visto que foram feitas todas essas coisas, os líderes vieram dizer: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos de suas práticas repugnantes, tais como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, todos os amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Quer dizer, o povo não se manteve, o povo de Judá não se manteve separado das práticas idólatras, né? E havia uma ordem para que o povo de Judá não se casasse com mulheres e nem se dessem em casamento
se misturassem com aqueles povos, né? Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e se misturaram a descendência santa, porque Israel era considerado descendência santa, né? Era um povo separado. E os líderes oficiais estão à frente dessa atitude infiel, quer dizer, os próprios líderes e oficiais se cometeram aquela infidelidade, que era considerada uma infidelidade, né? E quando eu vi isso, aqui é Jesus falando, rasguei a minha túnica, o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, a barba e me sentei estarrecido. Então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, saí do meu abatimento com o túnico e manto rasgado, caí de joelho, com as mãos estendidas, orei para o Senhor. Meu Deus, pois estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Diante de ti, meu Deus, porque nossos pecados cobrem a nossa cabeça, nossa culpa só até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, nosso culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nossos reis e nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, e ao despojo e à humilhação nas mãos dos reis estrangeiros, como acontece hoje. É que Esdras estava fazendo uma oração reconhecendo a culpa, né? Reconhecendo a culpa. E aí, meu irmão, minha irmã, Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo. Uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres, reuniu-se em volta dele e também chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus, mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Ele não estava fazendo nada fora da lei, da lei deles, né? Ele estava fazendo de acordo com a lei. Assim como Agar foi despedida junto com o filho, né? As mães daqui, as mulheres, foram despedidas pelos maridos junto com os filhos, né? Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e levitas todos jurarem que fariam o que for sugerido. Eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Azim. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez jejum, né? Lamentando. E fez uma proclamação em todo o território de Judá, convocando os exilados para se reunirem em Jerusalém. Os líderes e demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham sido reunidos em Jerusalém. No 20º dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça e ficava diante do templo. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião, porque chovia muito. Então Esdras, o sacerdote, levantou e lhe disse: vocês têm sido infiéis, vocês casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confesse seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade deles. Separem-se dos vizinhos e das mulheres estrangeiras. E a comunidade respondeu em alta voz: você está certo. Aqui Esdras, como sacerdote que era, guardador da lei, é que ele atua até como uma espécie de juiz, né? Fez com que se cumprisse aquilo ali. E os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras recolheu os chefes da família de cada grupo de família, e todos eles foram chamados pelo nome. No primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. E eles terminaram de investigar cada caso. Os culpados dos casamentos mistos, descendentes dos sacerdotes, foram se casar com mulheres estrangeiras. E aí vem toda aquela lista lá. E alguns tiveram filhos, e os filhos foram mandados juntos embora. Né? Aqui tudo para a reconstrução da nação de Israel. Era preciso voltar ao livro da lei. É isso que Esdras está fazendo aqui, para reconstruir aquilo ali. E a gente deve sempre procurar fazer a vontade do Senhor, embora a maior parte das vezes não consigamos. Mas o Senhor nos perdoa, Jesus Cristo morreu por nós e o Espírito Santo nos instrui e nos orienta. Deus os abençoe. Amém.